nós vamos passar para cada um de vocês. O Ricardo Zílio Renoff, bela live, conhecimento sendo compartilhado. Enquanto isso, assim, ó, como que você faz, principalmente a dúvida de muitos lá com as tuas aves, na tua alimentação, porque você cria bem, você tem em média aí 40 e poucas casais de aves, mas você tem uma boa reprodução. E um detalhe, praticamente 100% dos teus casais de ringneck, quem cria são os próprios pais, certo? Tem algum segredo na alimentação? O que você fornece? Não só diariamente, mas o que você dá tantos dias por semana? Como é que você faz todo o processo exclusivo à alimentação daquelas tuas aves maravilhosas? Eu não tenho dia para fazer. Todo dia a alimentação é a mesma. Eu aprendi com um veterinário que ele me disse uma vez que as aves, não só aves, os animais não gostam que você fique mudando muito a alimentação. Ele tem hora para comer, hora para dormir, hora para fazer tudo. E também em relação a variar muito, eu não faço isso também para facilitar a minha vida, porque quem trata dos pássaros em casa é minha esposa, a Rosa, Maria e eu. A limpeza é por conta da pessoa que nos ajuda, né? Então, para mim, o ano inteiro é estruzada com as misturas que eu coloco na estruzada, né? E semente germinada, soja, milho, sorgo, grão de bico, ervilha, lentilha, moyashi. A minha alimentação é estruzada e isso o ano todo, né? E água limpa todo dia. Então, não tem segredo, é isso. Mas você dá mais sobremesa de semente e mistura também, ou não? Não dá mais. Não, nunca dei. Não. Ah, tu dá germinada. Germinada e estruzada, é o que eu faço. Certo. Então, a alimentação das minhas aves está baseado nisso. E tenho tido um resultado razoável, né? Essa parte de frutas? Não faço mais. Nem fruta. Legumes? Nem legumes. Você veja bem, tudo que tem na germinada é uma composição bastante grande e com a pré-germinação existe um potencial a mais em relação ao valor proteico. Então, isso é o suficiente para eles. Com tudo isso daí, para mim, eu não faço mais nada, mas também não critico o manejo. O manejo não se discute. Eu sempre falo nas minhas conversas que manejo é crença. Então, se você está fazendo e está dando certo, continua. Mas eu cuido da simplicidade. E também para que a gente não tenha tanto trabalho, porque senão você acaba sendo escravizado por um hobby que você está querendo fazer. Então, não vai dar certo. Outro detalhe também é que o tempo passa e a idade vem, né? Você não tem mais a mesma energia de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, tudo isso tem que ser prazeroso. Se você começa a ter muito trabalho, acaba o prazer. Então, não é adequado. Eu penso dessa forma e as minhas metas estão em cima desses detalhes, né? Então, eu procuro fazendo isso. Agora, como eu falei, cada um tem a sua história de manejo e a sua crença. E eu acredito no que eu estou fazendo e está dando certo. Pablo, agora é a tua vez. Olha que bom ter um veterinário junto, né? Porque assim, isso que ele falou, eu também falo muito. Depois eu vou falar com o Celso e com o Ricardo, que são mais novos em criação, porque a gente fala muito em lives, fala com muitos criadores, e claro que a gente pergunta para essa pessoa, para esse criador, o que ela está fornecendo para as suas aves, até porque tem muita gente começando.
Ou tem gente que não acertou ainda, porque o que o Laerte falou, quero você como veterinário. Porque é a minha opinião também. Porque a ave é um ser vivo como qualquer um outro, certo? Então, se você está dando uma alimentação que está reproduzindo, primeiro sinal, estou só te pedindo se é isso mesmo. Se você dá uma alimentação, a ave está reproduzindo, é sinal que ela está bem, porque ela não vai reproduzir se está doente ou deficitária de alimentação. Se ela está reproduzindo, ela tem que estar bem. Então, geralmente, eu peço para essa pessoa não mudar. Por quê? E eu vou pedir para você. Você como veterinário, se você mudar muito a alimentação, cada pouco fazer mudanças, isso vai fazer bem ou não para a ave? Cláudio, é o que você falou da beleza aí, né, em relação à criação. Primeiro que não existe uma palavra definitiva, né? Não vou falar aqui, olha, o certo é isso e aquilo. Eu acho que o certo depende de vários fatores, inclusive da condição, da etapa de vida mesmo, igual o próprio Laerte falou. Agora somos 3, 4 pessoas, então não adianta querer algo mirabolante, procurar aquela fruta que a cacatua come lá, não adianta, né? Você vai ter que fazer dentro das condições suas que você tem ali. Agora, você muito bem colocou que a ave é um ser vivo como qualquer outro, né? Então, a ave tem coração, tem pulmão, pele, osso, igual um mamífero, intestino, tudo. Então, a ideia de uma alimentação balanceada, se vale para uma criança, se vale para um cachorro, vale para a ave, né? Então, uma ave que come 2, 3, 4 alimentos apenas, é a mesma coisa você colocar uma criança, um cão, um lobo-guará, um gavião, com 2, 3, 4 alimentos apenas. Então, todos os animais dependem de aminoácidos variados, vitaminas variadas, minerais muito semelhantes, cada um na sua proporção, mas todos vão precisar de magnésio, todos vão precisar de manganês, de selênio, em maior ou menor quantidade. Então, é interessante, quanto maior o leque aí, alimentar, melhor, né? Então, aí as rações extrusadas entram muito bem nisso, né? De oferecer os macro e micronutrientes ali. Agora, sobre a alimentação mudar ou não, a gente opta no criatório por mudar a alimentação sim, né? Então, a alimentação nossa, ela é diferente na época de postura e fora da época de postura. Então, a gente entende que a necessidade basal, né, a necessidade de energia, de algumas vitaminas e minerais, ela difere quando ela está produzindo um óvulo, quando ela está produzindo uma casca, quando ela está produzindo, criando seus filhotes, do que quando ela está em repouso, né? Então, a gente tem sim uma diferença nessa alimentação, dependendo da etapa reprodutiva, né? Então, lá a gente usa frutas também, sim. As sementes, elas são muito ricas ali em vários elementos, né? Vários minerais ali, muitos aminoácidos. Principalmente a origem proteica é muito importante, as sementes com origem proteica e gorduras e vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gordura, né? Agora tem algumas outras vitaminas mais hidrossolúveis, solúveis em água, que já elas estão muito mais presentes em frutas, alguns minerais mais presentes em frutos também, né? Então a gente tem uma variedade, e a opção por fornecer uma semente germinada é um acerto também, né? Porque no processo de germinação, não é que a semente é a mesma, ela tem, germinado ou não, ela tem praticamente não, tem os mesmos elementos, só que a biodisponibilidade, ou seja, ela vai aproveitar melhor aquele nutriente quando ocorre esse processo de germinação, né? Por isso que não é que ela é mais rica, é que ela está mais disponível para absorção pela ave ali, no processo de germinação. Então, a gente também oferece a semente, tanto a semente germinada quanto a semente normal também, que não há problema, desde que você ofereça na época correta e na quantidade correta, né? Eu particularmente não gosto, não sou a favor de oferecer apenas sementes, porque a gente sabe que quando você
compra, por exemplo, uma mistura X de sementes ali, que você tem ali 8, 9, 10 tipos de sementes, é muito comum ela comer 3 tipos e o resto você joga fora, né? Então ela come ali o que ela gosta mais e depois o resto acaba sendo desperdiçado. E na natureza a gente vê isso, né? Vê que ela vai onde existe a oportunidade e é o mais saboroso. Isso da ideia um pouco ingênua de achar que a ave mesmo vai regular a sua alimentação, isso não ocorre, na verdade. Vamos pensar o seguinte, hoje nós lá naquele buffet, certo? Um buffet enorme. O que você escolhe? Aquilo que você gosta, não é isso? Na nossa idade, a gente já tem que comer salada porque a gente tem que comer. A gente, senão seria só torresmo de rolo, né? Mas a gente põe uma alface ali porque precisa. Não quer que eu coma o torresmo de pancetinha. Coisa é. Vou então. O Ricardo falou que vou começar. Mas ótimo, viu? Muito bom. Eu acho que você tirou muitas dúvidas só nessas tuas palavras. Porque assim, eu sempre fui a favor, e vocês me conhecem, live, tudo que eu falo, fiz live com dono de fábrica de rações de aves, aonde que o próprio dono, que é um dos donos que faz lá, que tem o Gilson, tem o Elusário, tem o Paulo Luff, que é da Biosupreme, que a Biosupreme ela é muito forte em farinhadas. Ela tem a extrusada, mas é muito forte em farinhadas. E ele, na própria live, ele falou que sim, que não se deve nem dar só extrusada, nem só farinhada e nem só sementes. Tipo o Laerte lá, da germinada e da extrusada. Ou você pode dar, no lugar da extrusada, pode dar farinhada, que é a mesma, só ela não vai passar pelo processo de extrusão, mas é muito importante que você falou isso. Desde que seja balanceado. Você falou, eu não vou lá pegar minha ave, eu vou dar só girassol, ou só aveia, ou pegar a tua germinada, vou só dar grão de bico. Então tem que saber balancear isso. E a gente pensando que as aves silvestres ali, elas têm uma estação definida de reprodução e coincide com a oferta de alimento também, então a gente tem que trazer também para quando a gente faz a criação, de que tem que ter uma oferta diferente também dessas alimentação, tanto quando está na época reprodutiva, que a gente tem que entender que existe uma demanda maior de alguns nutrientes, do que quando ela está fora da época produtiva. Né? Isso aí, pessoal. Olha que coisa boa. Celso, assim, como que você vê? Porque você também está montando o teu plantel, você está num processo muito bonito, está naquela ansiedade, e eu sei porque eu passei por isso há muitos anos atrás. E hoje tem muita informação. E é bom, não estou falando que é ruim, porque não tínhamos e agora tem. Mas como que você absorve, como é que você absorve e absorveu tudo isso para você conseguir montar? Como é que você chegou à conclusão? Como é que você alimenta? Você também usou tecnista? As suas aves? Porque é muita coisa que vem, né? Então eu estou começando. Tem 20 lives por semana. Cada um fala uma coisa diferente. Como é que é todo esse processo para montar um plantel novo, começar e montar uma alimentação com tudo isso? Como é que é todo esse processo? Cláudio, até estava conversando com o Pablo antes da gente começar a live e eu estava falando sobre isso. Esse mundo de informação que você tem que ser um pouco menos emotivo e mais racional. Você tem que ser um pouco mais crítico nas informações que chegam a você. Porque foi o que o Sr. Laerte falou. Olha, eu faço desse jeito, manejo o meu desse jeito e funciona. Ok. Mas tem gente que faz totalmente diferente e funciona também. Então a gente tem que ser um pouco mais crítico e tentar ajustar a nossa realidade. A realidade de cada criatório. Então, no caso, o Pablo tem uma diversidade maior de frutas, de legumes e tal, né, Pablo? Que você oferta para as aves e tal. E eu estou tentando trazer para a minha realidade as minhas verdades, vamos dizer assim, técnicas, de uma forma mais coerente. Como? Olha, eu queria até refinar um pouco mais a dieta das minhas aves, como, por exemplo, o Pablo falou da época da sazonalidade de reprodução, eu gostaria, por exemplo, de ter uma dieta diferente de macho e fêmea, que são exigências nutricionais diferentes, né? Mas é difícil você fazer isso.
Mas é difícil você realizar isso dentro Você tocou do num casal. assunto que ninguém toca. Que é diferente mesmo. Entendeu? Então eu gostaria. Como viabilizar isso? Aí é um outro estudo. Porque as aves estão juntas na mesma gaiola, né? Então já largar um pouco a questão emocional de lado, para a gente poder trazer para a nossa realidade que melhor se ajusta ao nosso criatório. Se nós formos escutar e fazer tudo que todos os criadores fazem, nós não vamos conseguir criar ave. Porque realmente existe uma diversidade muito grande de informação. Qual é a real, a melhor, não cabe a mim julgar. Eu acho que nós temos que buscar filtrar a nossa realidade. Eu acho que tem que ser feito dessa forma. Que bom. É isso que eu queria passar para vocês. Importante, o pessoal está elogiando muito aqui a live de hoje, porque são experiências de criador, de veterinário, criadores que estão mais recentes. E isso é um conjunto que traz muita informação. Lembrando, pessoal, você que está do outro lado, obrigado pela audiência. Já comece a mandar aí suas perguntas, que o Liminha vai deixar na fila de espera. Daqui a pouquinho vai começar a passar para nós. Mas fiquem atentos aí também. Tem pessoal que quer ganhar de todo jeito aqui, hein? O Elias Ferreira. Só o Elias escreveu as 30 vezes aqui o hashtag Bio Vitrine dos Criadores e o Mossi umas 50. Só que o Mossi falou que ele está tranquilo, porque hoje é só o Celso que ganha. Hoje o Celso não vai participar, então ele disse que está sujeito a ele ganhar. Não sei não, Celso, esse pessoal. Fala para ele. Mostra, deixei um representante meu, tá? Fica tranquilo. A esposa dele pode participar, hein? Eu tô falando nos dois microfones aqui. Ricardinho, assim, ó. Você também deve ter passado por tudo isso, mas vou te fazer uma pergunta diferente, senão, né? Senão fica tudo igual. Tuas aves, como é que você reporta, assim, o dia a dia? Como é que você só tem ringneck, certo? Não, Cláudio, eu tenho ringneck e Agapornis Fischer. Agapornis Fischer, igual o Laertinho. Inclusive do Edivaldo. Edivaldo, se estiver assistindo, obrigado pelas aves, estão começando a reproduzir. Assistindo. Tá saindo coisa bonita. Tá, e a diferença? Agora eu vou continuar. Muda alguma coisa, porque entre o Agapornis e o fornecimento ali da alimentação com os ringnecks, como é que você faz? Cláudio, eu não mudo, eu dou a mesma estruzada. Certo. Né? Porém, nos Agapornis, um mix de sementes e a germinada. E eles comem bem. Eles não vieram comendo germinada, mas em questão de 2 semanas eles se adaptaram demais. Eu estou com um casal lá criando, comem muito bem a germinada, né? E tratam os filhotes muito bem, o papinho sempre cheio. Acho que o Laerte comentou isso, né? Além de toda a alimentação, é a observação, né? Aprendi muito com o Laerte, é observar a ave, observar de manhã se ela está tratando, à tarde se ela está tratando. Então, acho que isso é muito importante. E eu crio os fichas também. Pois é, olha que interessante, né? É uma comida também simples. Por isso que, assim, Ricardo, eu acredito que às vezes tem muitos que me criticam, porque eu sou a favor do menos é mais, né? O que é o menos é mais? É fornecer o menos que eu digo, não é você dar só um tipo de alimentação. Mas assim, ó, escolha uma alimentação que mais ou menos balanceie bem, que é extrusada, farinhada, mistura de sementes, quer dar alguma fruta, beleza, ou alguma verdura, legumes, tranquilo, mas que não seja muita coisa exagerada, né, Ricardo? E eu estava comentando hoje com o Laerte, a gente viu muito lá, você comentou do Saulo, são 90 casais de lores, a ave é maravilhosa, mas hoje é uma ave que não cabe no meu estilo de criação. Eu saio cedo de casa, então eu faço a limpeza, faço a alimentação das aves e vou para trabalho. E volto no final da tarde, ao momento de olhar elas de novo, limpar. E eu estava vendo hoje os lores, ele come 4 vezes ao dia, né? Então
Elas adoram o Loris, mas ele não cabe dentro do meu manejo, né? Então, na minha realidade, o Loris não entra. Então, acho que vai de cada um, né? O processo e como que pode tratar a ave, né? Você sabe, Ricardo, que lá no sul do Brasil, principalmente, pode ficar aí que você vai me falar mais um pouco, pode ficar com o microfone. Lá no sul do Brasil tem uma particularidade que se tornou quase que uma tradição. Primeiro que nós temos uma grande fábrica, que é a Biosuprem, que até nos patrocina, e ela é a fábrica em Chapecó, Santa Catarina. E em Chapecó, Santa Catarina, tem um dos maiores clubes ornitológicos do Brasil, que é a SOCO. Vocês já devem saber disso, a maioria deve conhecer. O que acontece em Santa Catarina, principalmente no Rio Grande do Sul e boa parte do Paraná? Lá se tem um costume muito grande, as aves, é uma tradição, é farinhada, mistura de sementes e frutas. Então, se vocês adquiriram aves, por exemplo, do Edivaldo, com certeza, elas vêm muito acostumadas com mistura de sementes, certo? E é uma tradição que deu certo, lá não se muda, porque todo mundo cria bem, mas como o Laerte falou, estão bem nutridas, né? Lá não se usa muito estruzado, se usa muito pouco, lá se usa muito farinhado, que é a mesma ração, só muda o formato da entrega. Isso que eu quero explicar para vocês. A diferença de uma farinhada e de uma estruzada é a maneira de entrega. E você sentiu essa dificuldade nos agapornis, de incrementar a alimentação diferente ou não? Não, nenhuma. Lógico que no começo eu dei os mesmos grãos que eles estavam comendo, né? Então eu estava dando as sementes. Mas aos poucos eu venho fazendo uma mudança e agora acho que nos filhotes eu quero só tentar manter a estruzada e germinada, né? E tirar os grãos. Certo. É isso que eu queria dizer, falar, né? Trazer essa mudança, né? Já vou falar com o Pablo, porque é uma mudança assim que tem que ser gradativa, é isso que eu quero dizer, é o que você está fazendo. A adaptação foi devagar e agora é só nos filhotes que eu quero fazer essa mudança. Então, eles já nascem comendo aquilo, então acredito que em termos nutricional vão estar bem nutridas, né? A gente cria ringneck e o ringneck come isso, come a germinada e a estruzada. E de vez em quando dá um semente para uma distração, né, para um trabalho, mas é o que o Pablo falou, você põe lá as sementes e eles são muito seletivos, eles vão comer o que eles gostam, né, e a gente acaba jogando fora um tanto de semente. Verdade. E assim, Pablo, continuando no assunto que achei interessante, você vai fazer uma mudança mais drástica, de uma mudança como aconteceu, aves muito acostumadas com sementes, por exemplo, e farinhadas. Você quer introduzir a estruzada, muda bastante para o palativo da ave, né? Então, eu acredito que tem que ser dessa forma, gradativa a mudança, né? Bom, eu me posiciono de que realmente a estruzada é a evolução, assim, no sentido... se você parar para pensar, assim, voltando ao pensamento de que a ave não difere muito de um cachorro, de um humano, de uma baleia, entendeu? E se você pensar o que os cães comiam há 40, 50 anos atrás, o que a gente dava na roça aí para um cão? Dava mochiba, aqui que é o resto de fubá com carne, não dava arroz, e reproduziam. Reproduziam. Era resto de alimento? Resto de alimento, reproduziam, né? E o que eu quero dizer, eu quero apresentar um contraponto, o Cláudio, de que não é porque o animal está reproduzindo que ele está saudável. É o mesmo que eu estou colocando de você alimentar um cão antigamente, há 30, 40 anos, ou uma pessoa. Você vê que a nossa alimentação evoluiu, cada vez mais a expectativa de vida melhora para os humanos e para os animais e para as aves, inclusive, porque existe uma mudança nisso, uma modernização nisso. E isso eu acho que o criador é interessante que ele perceba, de que você alimentar uma ave apenas com sementes, isso pode gerar não é porque ela está reproduzindo que realmente ela está saudável. Então você, em vez de ter uma idade produtiva, de 20, 30 anos, você vai ter 5, 6, 7 anos de produção. Vai diminuir. Então, essa migração para uma alimentação mais balanceada, tal, ela deve, entendo eu, tá? Meu posicionamento é que ela deve acontecer e não é fácil, pelo que você está colocando, porque o torresmo é muito mais gostoso que a alface.
Tô mentindo ou não? É ou não é? Então, se você fala, o teu médico cardiologista fala que você tem que comer tomate, alface e tal, se largar o torresmo, vai doer, né? E para as aves é a mesma coisa. Então, você falar para ela que ela não pode comer a girassol, painço e tal, e ela precisa comer uma ração extrusada, que é aquele negócio insosso, né? Na maioria aí dos casos, não tenha dúvida que se o cachorro puder escolher, eu sempre faço paralelo com outros animais que às vezes a pessoa consegue entender melhor. Se você coloca um pratinho de ração, a melhor ração do mundo, e um pratinho de arroz com carne moída, ele vai no arroz com carne moída. Então é a mesma coisa as aves. Então, se você deixar para ela à vontade sementes e à vontade ração extrusada, você vai ligar para o veterinário xingando ele, falando que ele não comeu ração extrusada. Mas é óbvio, porque você está colocando torresmo e alface. E falar escolhe. Vai passar por lá, vai falar. Tem uma observação para fazer em relação a isso. A preocupação em relação à extrusada. Quando está próximo à época de postura, muda-se a extrusada com enriquecimento de proteína e tudo mais. Em casa, como eu falei, a minha esposa e eu que tratamos. A germinada, por exemplo, tem vários grãos, como o Cláudio falou. Girassol não tem. Não. Grão de bico, milho, ervilha, lentilha e tudo mais. Eu não vou lembrar de todos. Nós colocamos a quantidade para ele consumir. Então ele não come o que ele balançar de germinada e de extrusada. Então a quantidade que a gente coloca no dia seguinte não tem nada de germinada e tem muito pouco de extrusada. Ele comer o que nós queremos que ele coma. Então nós vamos almoçar agora. Vamos jantar agora. Se tiver alface e torresmo, você vai comer o torresmo, né? Sim. Não, nós vamos colocar uma certa quantidade que você vai ter que comer os dois, porque senão você vai dormir com fome. Entendeu? Então... Ainda bem que não vai ser assim lá hoje. Sem dúvida. Então, a quantidade, por exemplo, tem pessoas que fornecem refeição para os pássaros por vários dias, né? Isso não é adequado, ele vai selecionar, ele é seletivo, ele é mais seletivo do que nós, né? Ele só vai comer o que lhe apetece, né? Então, o que nós fazemos? Nós colocamos a quantidade que ele tem que consumir no dia. Então, o pássaro come o que nós queremos e não o que ele quer, né? Então, ele tem que consumir a ração balanceada, ele tem que consumir todos os grãos da germinada, que cada um tem a sua funcionalidade, mais rico em alguma coisa. Você pega, por exemplo, o grão de bico, né? Nós aqui do Brasil, nós consumimos muito pouco grão de bico. E grão de bico é uma leguminosa que é fundamental na alimentação. E tem uma série de propriedades interessantíssimas, né? Na própria minha casa, eu dou para o pássaro e não como grão de bico, né? Então, são coisas que nós vamos nos adequando, né? E você fez uma observação em relação a criar, não é que ela está criando, que ela está saudável, né? Então, eu tenho pássaro em casa, pálidos, por exemplo, que eles nasceram em 2002. E todo ano, 5 ovos, 5 filhotes. 4 ovos, 4 filhotes. E nós estamos em 2023, né? Então... Eu vi esse casal lá. Você viu. Tem mais de um. E são aves que eu criei, porque o meu plantel, eu comprei algumas aves, né? Da Europa, da África do Sul, mas o meu plantel, eu constituí o meu plantel, né? Então, a maioria dos meus das minhas aves são aves que nasceram em casa, né? Então, ela tem um histórico de alimentação, de saúde e tudo mais. E não se tem doença, graças a Deus. Ajuda muito isso. Importância da alimentação. Vai falar, Celso. Queria só acrescentar uns pontos em relação
colocação do Pablo e a do seu Laércio em relação à questão de alimentação, que é o seguinte, o Pablo falou da diversidade que ele faz lá e tal. Nós temos que pegar um conceito, que é um conceito que a gente tem que trazer de outros bichos para esses que nós estamos mexendo agora, são essas aves, que é o seguinte, a gente tem que montar um programa ou um plano alimentar. E aí, se você vai dar as coisas, você tem que saber a hora que você vai dar, a época do ano que você vai dar, como você vai dar e em quantidade que você vai dar. É o que o senhor Laércio falou e o que o Pablo falou. Então, se a época reprodutiva é uma ração, se a época de repouso é outra ração, se os volumes na época reprodutiva, por exemplo, de sementes, que são ricas em óleo, elas são maiores na época reprodutiva, elas são mais deficitárias na época não reprodutiva, porque a ave vai engordar, né? Então, acho que a gente tem que partir de um projeto que nós vamos ter que começar a ir para o lado de plano alimentar ou programa alimentar, que aí você disponibilizar vários tipos de produto ou ingredientes ou alimentos em determinadas épocas do ano e em determinadas quantidades ou até mesmo durante o próprio dia. Por exemplo, não sei como o Pablo faz lá, mas de repente, o seu Laércio, por exemplo, semente na parte da manhã, olha, ou mais energético na parte da manhã, mais energético na parte da manhã que depois que a ave ovulou, vamos supor que ela pôs um ovo, e uma ração um pouco mais rica em proteína na parte da tarde, já entrando com o mineral mais acentuado, porque aí já vai estar mais na formação da casca para o outro dia. E tudo vai depender de espécie para espécie. Eu acho que isso daí a gente também tem que avaliar com calma.